Eu sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso da Secretaria de Educação, do Estado de Minas Gerais. Estamos dentro dos conhecimentos básicos, língua portuguesa, tá bom? Nossa estratégia é responder algumas questões da banca FGV. Pois bem, pessoal, esse texto eu já li no vídeo anterior, então quem quiser ler na íntegra, pause, leia o vídeo, que ele é referência para as questões que a gente vai responder nesse vídeo. Então, pausem, quem não leu ainda, pausa, dá uma lida, ok? E vamos à questão. Então, depois de ter lido o texto, chegamos à questão. Assinale a opção que apresenta o plano que a estrutura do texto segue, tá bom? Alternativa A mostra 3 atividades sucessivas: jardinagem, música e leitura, partindo do mais simples para o mais complicado. B. Estabelece uma analogia entre o ensino da leitura com o ensino da jardinagem e da música. C. Indica uma evolução no aprendizado, traçando um paralelo entre o natural e o cultural. D. Demonstra a superioridade da leitura em relação a outras atividades menos poéticas. E. Destaca atividades cujo aprendizado deve partir da infância até chegar à leitura como mais uma dessas atividades. Ok? Então, em 5 segundos eu volto com a alternativa correta. Muito bem, a alternativa correta é a alternativa B. Estabelece uma analogia entre o ensino da leitura com o ensino da jardinagem e da música. Por quê? Então, pessoal, a relação de semelhança entre coisas ou fatos distintos é a analogia. Então, a gente tem algumas no texto. Primeira, se eu fosse ensinar a uma criança a arte da jardinagem, eu a levaria a passear por parques e jardins. 2. Se eu fosse ensinar a uma criança a beleza da música, ouviríamos juntos as melodias mais gostosas. 3. Se fosse ensinar a uma criança a arte da leitura, simplesmente leria as histórias mais fascinantes que as fariam entrar no mundo encantado da fantasia. Então a gente tem 3 analogias, referentes, que estabelece, analogia entre o ensino da leitura, com o ensino da jardinagem e o ensino da música, A gente tem 3 momentos que faz essa analogia, Muito bem, vamos para a próxima questão. Lembrando, pessoal, que todas as questões, dessa videoaula caíram na banca FGV no ano de 2023, lá na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, no concurso para professor de ensino fundamental 2 e médio, ok? Então, depois de ter lido o texto, vocês voltem lá para ler o texto. A questão é a seguinte: o texto, considerando-se sua organização discursiva, deve ser incluído entre os textos alternativa A, descritivos, B, narrativos, C, dissertativos expositivos, D, dissertativos argumentativos e injuntivos. Em 5 segundos eu volto com a alternativa correta. Muito bem, a alternativa correta é a alternativa D, dissertativos argumentativos. Então, o texto, considerando-se sua organização discursiva, deve ser incluído entre os textos dissertativos argumentativos. Por quê? Primeiro, se a gente fosse considerar os descritivos, que é a letra A. Descrever algo em minúcias, a descrição é descrever algo em minúcias, lembrar de um quadro estático. Exemplo, a pintura retrata uma mulher pálida, com olhos pequenos e serenos, seu semblante angelical, mas triste, ok? Então isso seria uma descrição. A narração é contar um momento, ações, enredo, personagens e sequência de ações. Exemplo, lembrar de um filme. Aí temos o exemplo. O rapaz esperava dentro do carro enquanto seu amigo entrava na loja de conveniência. A gangue adversária os observava de longe. No momento que o rapaz ficou só, eles
eles o atacaram, ok? Então, isso é uma narração. Dissertação expositiva. Escrever sobre algum assunto sem opinar é um fato, né? Então, a dissertação expositiva é um fato. Exemplo, a leitura desenvolve a compreensão e a interpretação de textos, bem como a escrita, ok? E a dissertação argumentativa, que é o caso do texto, é escrever sobre algum assunto com a finalidade de convencer o leitor, é uma opinião, né? No caso. Exemplo, a leitura é a melhor forma de compreender o mundo. Então, pessoal, o texto é uma dissertativa argumentativa, é um dissertativo argumentativo, né? Porque o texto ele vai, né, colocar ali como ensinar a ler. Então ele dá a sua opinião nesse sentido, né, de como ensinar a ler, ok? Então, dissertativo argumentativo, o gabarito. Aí eu não falei o que é o injuntivo, né, pessoal? Então, quando um texto é injuntivo, ele é uma prescrição, sequência de ordens, modo de fazer. Exemplo lá, lembrar da receita de bolo, ok? Então, esse é um texto injuntivo, uma prescrição ou uma sequência de ordens. Muito bem, a última questão, né? Usando também como referência como ensinar a ler. Vamos à questão. O texto, quanto ao tipo específico de textos, deve ser classificado como A. Didático, B. Informativo, C. Publicitário, D. Normativo e lúdico. Pessoal, então 5 segundos eu volto com a alternativa correta. Muito bem, alternativa correta, letra A. Ele é um texto didático. Por quê, pessoal? Primeiramente, texto é uma unidade linguística que apresenta sentido completo e coerente. Ele pode ser expresso por meio de diferentes formas, como oralidade, escrita, imagem, música, entre outros meios. Os textos podem ter diferentes finalidades e características, tais como: então, o nosso texto é didático, porque o texto tem como objetivo ensinar ou instruir sobre determinado assunto, geralmente de forma clara e objetiva, com o uso de recursos pedagógicos. Então, lá no texto, o texto ele demonstra, né, como ensinar a ler, né, de diferentes formas, né, utilizando várias analogias, ok? Então, ele é um texto didático. Mas por que ele não é informativo? Porque o texto informativo tem como objetivo fornecer informações, dados ou notícias sobre determinado assunto, com o objetivo de esclarecer ou atualizar conhecimentos. Ele não é publicitário, porque o texto publicitário tem como objetivo promover e divulgar produtos, marcas, serviços ou ideias, geralmente utilizando técnicas persuasivas para atrair a atenção do público. Ele não é normativo, porque o texto normativo tem como objetivo estabelecer ou orientar normas ou regras de conduta, geralmente de forma clara e objetiva, com o objetivo de regulamentar determinado comportamento ou ação. Então, esse é o normativo. E o lúdico é o texto que tem como objetivo proporcionar diversão, entretenimento ou prazer, geralmente utilizando elementos de humor, ficção ou fantasia, para criar uma experiência agradável para o leitor. Ok, pessoal? Então, gabarito letra A é um texto didático. Muito bem, pessoal. Então, essa é a minha colaboração de hoje. Um abraço, até a próxima.